Você já imaginou herdar uma fazenda esquecida no meio do nada, acreditando que seria o início de uma vida nova, apenas para descobrir que ela carrega uma maldição antiga? Dizem que nas noites de lua cheia, o dono original daquelas terras volta, não como homem, mas como fera. E o que ele quer não é só sangue, ele quer a fazenda de volta. Esta é a história da maldição da fazenda isolada. A estrada de chão parecia interminável. O carro velho gemia a cada pedra solta e o horizonte era apenas um risco de mata cinzenta contra o céu alaranjado. No banco da frente, Roberto mantinha as mãos firmes no volante, o olhar fixo à frente, como se guiasse não só o carro, mas também o destino da família. Ao lado dele, Clara observava os dois filhos no banco de trás. Lucas, com 14 anos, ausente no fone de ouvido, e Sofia, de apenas 8, que não desgrudava os olhos da janela, fascinada pelo vazio da paisagem. Eles não estavam indo de férias. Não era turismo nem aventura, era necessidade. Depois da morte do tio-avô de Roberto, um homem de quem pouco se falava, a família herdara uma fazenda esquecida no interior do estado. Um pedaço de terra grande, mas abandonado há anos. Para muitos, um presente. Para outros, um peso. Para Roberto, a chance de recomeçar, já que a cidade os esmagava em dívidas e frustrações. Quando finalmente chegaram, o portão da fazenda rangeu como se não fosse aberto há décadas. Era alto, de ferro enferrujado, retorcido pelo tempo. Do outro lado, um caminho de terra cortava pastos secos até chegar a uma casa imensa, de madeira escura e telhado quebrado. A casa parecia respirar sozinha, como se observasse a chegada da família com olhos invisíveis. "Então é aqui", murmurou Clara, sem esconder a decepção. O silêncio ao redor era denso, interrompido apenas pelo mugido distante de algum boi solitário. Mas não havia bois, nem cavalos, nem sinais de vida. A fazenda estava morta. Assim que entraram na casa, o cheiro de mofo e madeira apodrecida tomou conta do ar. Cortinas puídas balançavam com o vento que entrava pelas frestas. No hall, um retrato enorme, emoldurado em dourado, exibia o antigo dono. Um homem alto, de feições duras, barba espessa e olhos tão vivos que parecia encarar quem o olhava. Abaixo da pintura, uma pequena placa: Alcides Montenegro, 1892-1957. Sofia puxou a saia da mãe. "Mamãe, ele está olhando para mim." Clara sorriu sem graça, mas o desconforto era real. Os olhos pintados de Alcides tinham uma estranha profundidade, quase como se acompanhassem os passos pela sala. A primeira noite foi difícil. O vento uivava pelas frestas, portas batiam sozinhas e o piso rangia sob passos invisíveis. Roberto, cansado, adormeceu rápido, mas Clara acordou no meio da madrugada com um som baixo, grave, que vinha do lado de fora. Era um uivo, longo, sofrido, arranhando o céu estrelado. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o pasto iluminado pela lua cheia. Não havia nada, apenas o vento carregando aquele som de dor ou de ameaça. Na manhã seguinte, Clara comentou com o marido. Ele riu. "Deve ter sido algum cachorro do mato. Ou só o vento. Você está impressionada." Mas Clara sabia o que tinha ouvido. E não foi só ela. Sofia, ainda sonolenta, comentou durante o café. "Eu também ouvi, mamãe. Era um homem chorando, né?" O silêncio tomou a mesa. Lucas revirou os olhos, mas não disse nada. E Roberto tentou mudar de assunto. A rotina dos primeiros dias foi de limpeza e adaptação. Retirar poeira acumulada, abrir janelas emperradas, trazer vida para uma casa que parecia rejeitar os novos donos. Mas a cada canto explorado, mais estranhos segredos surgiam.
No porão, encontraram objetos antigos, ferramentas enferrujadas, uma espingarda sem balas e, em um baú coberto de pó, papéis amarelados com anotações difíceis de entender. Em uma das folhas, porém, Clara conseguiu decifrar uma frase escrita com tinta quase apagada. O sangue guarda a terra, e a lua traz de volta o que é seu. Aquilo a arrepiou. Ela mostrou a Roberto, mas ele descartou. Besteira, superstição de gente antiga. Mas Clara não conseguia tirar a frase da cabeça. Na segunda noite, a tensão cresceu. Lucas, que dormia no quarto do andar de cima, desceu pálido no meio da madrugada. Disse que ouvira passos pesados no corredor. Não eram de gente, eram arrastados, como se unhas riscassem a madeira. Roberto subiu, verificou o corredor vazio e riu do medo do filho. Mas na parede, ao lado da porta do quarto, havia 3 arranhões profundos. Tão profundos que a madeira lascou. Deve ser coisa velha, já estava aí, disse ele, sem convicção. Mas Clara viu o contrário. Os arranhões eram recentes, ainda úmidos na borda, como se a madeira tivesse sido rasgada poucas horas antes. Sofia, no dia seguinte, se recusou a brincar dentro de casa. Preferiu sentar perto da cerca e conversar sozinha. Quando Clara perguntou com quem ela falava, a menina respondeu tranquila. Com o moço dos olhos vermelhos, ele disse que essa fazenda é dele. Clara gelou. Tentou arrancar mais detalhes, mas a menina apenas sorriu e voltou a rabiscar flores na terra com um graveto. No vilarejo mais próximo, a família começou a ser notada. A venda local era o ponto de encontro, e foi lá que Clara ouviu pela primeira vez o sussurro. Uma senhora idosa, de lenço na cabeça, aproximou-se devagar, quase com medo de ser ouvida. "Vocês são da fazenda Montenegro, não é?" perguntou com voz rouca. "Sim", respondeu Clara, desconfiada. A mulher baixou os olhos. "Pois tomem cuidado. Alcides nunca deixou ninguém descansar em paz naquela terra. Dizem que ele vendeu a alma para não perder as posses. E agora, em cada lua cheia, ele volta, mas não volta como homem." Clara tentou rir, mas a expressão séria da mulher não deixava espaço para dúvida. "Ele volta como o quê?" "Como aquilo que caça no escuro, como o lobo que não morre." Clara voltou para a fazenda em silêncio, com a sensação de que alguém já havia escrito o destino deles antes mesmo que chegassem. Naquela noite, a lua cresceu cheia no céu, iluminando cada palmo da fazenda. E no meio da madrugada, quando o relógio bateu 3 horas, todos acordaram com o mesmo som. O uivo, longo, dolorido. Mas dessa vez, não vinha de longe, vinha do quintal. O uivo veio do quintal, disso ninguém duvidou. A casa inteira despertou como se alguém tivesse puxado os fios do sono. Clara levantou primeiro, com o coração batendo no ouvido. Roberto acendeu a lanterna e fez sinal para os filhos ficarem atrás dela. A luz cortou a sala, correu pelos móveis antigos, tremeu no retrato de Alcides Montenegro e parou na porta dos fundos. A maçaneta, fria, parecia perguntar se alguém tinha coragem de virá-la. "Fica comigo, Sofia", sussurrou Clara, ajoelhando para a altura da filha. "E você, Lucas? Não abre a boca." Antes que Roberto abrisse a porta, o latido de um cão ecoou do lado de fora, curto, desesperado, e foi calado no meio. Houve um estalo no chão, como madeira quebrando, e então apenas a respiração dos 4, densa, dentro da cozinha. Roberto fechou os olhos por um instante, como se rezasse sem palavras. Abriu a porta num golpe. A lanterna varreu o terreiro. Tanque de pedra, o pé de limão, o varal antigo ainda com um alfinete esquecido, a cerca de ripas escuras. E ali, a uns 5 metros, o chão revolvido, terra remexida, marcas profundas como se garras tivessem arado a terra. No tanque, 3 riscos paralelos. Na borda de cima, marcas de dedos. Dedos grandes como de uma mão que não era de homem.
Clara puxou os filhos para trás e encostou a porta. Roberto segurou a lanterna sem saber onde apoiar os olhos. Quando finalmente falou, foi baixo. Tranca tudo. Não dormiram. O relógio de parede que marcava 3:12 quando abriram a porta ficou preso nos 3:12 até o amanhecer, embora o pêndulo continuasse balançando. Ao nascer do dia, a casa parecia ter envelhecido 50 anos. Os 4 caminharam em silêncio até o quintal. No tanque, além dos arranhões, um pelo negro, grosso, grudado na pedra molhada. E perto da cerca, pegadas. Não eram de lobo, eram grandes demais. E, no entanto, a forma lembrava de uma pata, com dedos longos, curvos. Lucas se agachou, comparou com a sola do próprio tênis. A pegada engolia o pé do garoto. Isso é... Ele começou, mas não terminou. As explicações racionais escorregaram como água. Naquela manhã, foram ao vilarejo. A venda estava vazia, menos por falta de clientes e mais por uma espécie de cuidado coletivo com o silêncio. A mesma senhora de lenço que falara com Clara dias antes observou a família entrar e, sem se aproximar, fez um gesto para a porta dos fundos da venda. Um corredor estreito levou a uma salinha de depósito. Lá dentro, sentada numa cadeira baixa de palha, estava uma benzedeira pequena, magra, com os olhos de quem tinha visto muitas coisas e esquecido menos ainda. Maria Pequena, apresentou a senhora. Ela sabe das coisas da terra. Maria Pequena não sorriu. Olhou para as mãos de Roberto, para a testa de Clara, para o pescoço de Lucas, para os sapatos de Sofia. E disse, sem perguntar: vocês pisaram a terra de Alcides Montenegro na lua cheia e abriram a casa dele. Agora a casa abriu vocês. Ninguém responde a isso sem aceitar primeiro o peso das palavras. Clara respirou fundo. O que ele é? Ele, Maria Pequena passou a língua nos lábios secos como se escolhesse as sílabas. O que ele foi, todos sabem. Fazendeiro, de palavra dura, dono de gentes e de cercas. O que ele virou, virou porque quis e porque foi cobrado. Alcides perdeu o primogênito. A terra secou no mesmo ano. Ele jurou que a fazenda não ia para a mão de estranho nem de herdeiro fraco. Jurou de boca e jurou de sangue. E o sangue guarda a terra. Clara encarou Roberto, lembrando da frase no papel amarelado do porão. Maria Pequena continuou. Tem 3 coisas que ele não suporta: ferro nas portas, sal grosso nas soleiras e gente que reza sem negociar. Tem 3 coisas que atraem: o nome dele falado em alta voz, sangue derramado no chão da cozinha e vela acesa virada para fora. E tem uma coisa que o chama como sino: lua cheia batendo em retrato. Os 4 viraram o rosto quase ao mesmo tempo, lembrando do quadro no hall, de moldura dourada, que à noite parecia respirar. Maria Pequena ergueu um dedo. Não olhem muito, que retrato é janela. E toda janela olha de volta. O retrato dele tem a medida da casa. É por ali que ele volta quando quer. É por ali que ele ouve. Lucas tocou o bolso onde guardara o pelo negro do tanque. Pensou em mostrar, mas alguma coisa o impediu. Um respeito novo pela regra não escrita daquele lugar. Ele guardou a mão. E como se desfaz isso? Perguntou Roberto, que até então sustentara a fé cega no concreto. Maldição de terra não se desfaz, se negocia, disse Maria Pequena. Mas Alcides não negocia com vivos, só com o que ficou no meio. E o que ficou no meio, ficou porque alguém chamou. Vocês mexeram no porão? Roberto hesitou. Clara respondeu. Achamos papéis e símbolos. Um círculo marcado no chão com os pregos ao redor. Roberto disse que era coisa de gente antiga. É altar. E prego é boca. Cada boca pede uma coisa. Alguém pediu volta e fui atendido. Vocês herdaram a terra e herdaram o pedido.
Sofia, que até então olhava para uma mosca na vidraça, falou sem levantar a cabeça. Ele disse que só quer o que é dele. Ele disse que a gente não devia estar na cozinha. Todas as cabeças viraram para a menina. Maria pequena encostou a palma da mão na testa de Sofia, fechou os olhos e falou baixo, como se o ar tivesse ouvido. Os pequenos escutam melhor. Ouçam então. 3 luas cheias e ele toma de volta, seja como for. Na primeira, ele ronda e marca. Na segunda, ele entra e come. Na terceira, ele escolhe quem fica para casa obedecer. Vocês já ouviram o uivo e viram marca. A primeira passou. Na segunda, ninguém pode sangrar dentro, nem cortar dedo, nem furar espinho, nem socar nariz. Sangue na cozinha chama. Ponham sal nas soleiras. Prego de ferro em cruz nas portas. Não deixem retrato diante da lua. E, sobretudo, não digam o nome dele. Quem chama, abre. Quem abre, perde. As instruções vinham com o peso de um veredito. A senhora do lenço entregou a Clara um saquinho de pano com sal grosso, um punhado de pregos enferrujados e um pedaço de fita preta. Isso aqui não vence o que ele é, só o atrasa. E atraso, às vezes, é tudo o que dá para dar. Voltaram para a fazenda antes do entardecer. O céu, de um azul lavado, tinha nuvens que pareciam arrancadas por unhas. Sofia pegou o sal como quem abraça um brinquedo novo. Clara espalhou o sal nas soleiras, nos peitoris, em cruz, como aprendera com a avó e desaprendera na cidade. Roberto martelou pregos em cruz na porta da frente, na da cozinha e na que dava para o porão. Lucas foi até o hall e puxou a cortina pesada na frente do retrato de Alcides, cobrindo a moldura dourada com a fita preta. Por trás do pano, algo estalou, como madeira que suspira. E se ele estiver, Lucas engoliu o resto da frase. Ele não mora em quadro, respondeu Clara sem certeza. Quadro é só a boca. A tarde desceu rápida. O vento parou, como se toda a fazenda prendesse a respiração. Às 19 horas, a luz elétrica piscou 2 vezes e apagou de vez. Roberto resmungou. Foi até o disjuntor. Os fusíveis estavam no lugar, a chave intacta, mesmo assim escuro. Voltou com 2 lamparinas que tinha achado no porão. Quando acendeu a primeira, uma sombra subiu a parede e ficou parada bem sobre a cortina do retrato. Não acende virada para a janela, disse Clara, lembrando da benzedeira. Virou a lamparina para dentro. A sombra recuou, fina, mas lá, com as portas travadas, as cruzes de ferro, o sal na soleira, parecia que tinham cercado a casa por dentro. Mas cercar por dentro traz seu próprio medo. É dizer ao inimigo que você sabe que ele existe e que está esperando. O relógio voltou a mexer, mas as horas corriam como se tropeçassem. Na sala, algo mudou de lugar. Uma fotografia da mãe de Roberto, que ele jurava ter deixado na estante, apareceu em cima da mesa da cozinha. Clara encontrou sobre a pia um bilhete que não conhecia, escrito numa caligrafia antiga. A terra lembra. Nem ela nem Roberto tinham escrito aquilo. Lucas olhou de novo para a cortina. Jurava ter deixado a fita preta reta. Agora estava puxada de leve para a direita, como se alguém atrás experimentasse o tecido com a ponta de uma unha. Não fala, disse Clara, quase sem voz. Qualquer nome que vier na boca, engole, qualquer. A primeira batida veio do assoalho, embaixo da mesa da sala. O som rompeu a madeira como um estalo de árvore velha. O segundo veio do porão, 3 pancadas espaçadas, medindo a coragem de quem escuta. A terceira atravessou a cozinha, um arrasto nas tábuas, como passos que não escolhem onde pisam. Sofia encostou a cabeça no colo da mãe. Lucas segurou a lamparina e sentiu, pela primeira vez, um medo que era mais pesado que o objeto em sua mão. A chave do porão, sussurrou Roberto. Eu travei com o prego. Não tranca quem sabe a casa de cor, respondeu Clara, como se a voz não fosse só dela. No corredor, algo brilhou no chão. Grãos de sal, arrastados em 2 linhas paralelas, como se dedos tivessem varrido as cruzes com impaciência. Roberto engoliu seco, refez as cruzes, jogou mais sal, raspou o queixo,
tentando lembrar o rosto do tio-avô. O silêncio devolveu a pergunta sem resposta. Lucas, inquieto, decidiu rever o porão. Contra todas as instruções, desceu 2 degraus, luz erguida. Os símbolos riscados no chão pareciam mais nítidos. O círculo com pregos ao redor agora tinha, no centro, marcas de unhas. E na parede, uma frase que ele não lembrava de ter visto antes, escrita com carvão ou com algo pior. A terra é minha. O sangue é o documento. Sobe! A voz de Roberto veio áspera. Agora! Lucas subiu, de costas, sem ousar dar as costas para a frase. Quando emergiu, Clara estava com os olhos presos na cortina do retrato. A fita preta, cortada. Não caída, não solta. Cortada no meio por uma lâmina que não estava lá. A cortina, aberta 2 dedos, mostrava o canto da moldura dourada. Quem visse de fora diria que era só pano que cedeu. Mas os 4 sabiam contar. Ninguém encostara ali. Sofia levantou o rosto. Ele falou: "A casa me guarda. Vocês só estão passando." A mão de Clara procurou a do marido e encontrou ferro, o martelo. O cheiro de noite mudou. Algo de ferro quente, pelo molhado e o mesmo toque de enxofre que Roberto começara a reconhecer como o anúncio de algo que não deveria cheirar. O relógio parou nas 3h17. A lamparina oscilou e quase apagou, mas persistiu numa chama menor. Entre a sala e o hall, o ar parecia mais denso, como se um papel muito grande tivesse sido aberto no meio da casa. E então um sopro, não de vento, de pulmões. Um sopro que atravessou a cortina por dentro e fez o tecido encostar na moldura do retrato. A cortina inflou e desinflou 2 vezes. Depois caiu, inerte. "Não olhem", disse Clara, e ela mesma fechou os olhos por um segundo comprido demais. A maçaneta da porta do porão rodou 1 vez, 2, 3, parou. Um arranhão subiu do ferro para a madeira, como quem marca a altura de um filho na parede. Depois, silêncio, o tipo de silêncio que não acontece por acaso, mas por decisão de alguém que escuta sua própria armadilha. Roberto respirou com um som de assobio quebrado. Lembrou do que Maria Pequena dissera: na segunda, ele entra e come. Não havia bois, não havia cães, havia gente e havia a cozinha. A cozinha, ele disse, e correu, lembrando do pedido proibido: sangue na cozinha chama. No piso, junto à porta dos fundos, um prego arrancado da cruz. Do lado, uma gota de sangue, pequena, nítida, vermelha recente. Quem se cortou? A voz de Roberto raspou. Sofia mostrou o dedo mindinho. Um corte fino, reto, a pele surpresa. Ela mordeu o lábio, talvez para não chorar, talvez para não dizer um nome. Clara pegou um pano, enrolou o dedo, pressionou. Nada de cair no chão, nada de pingar na pedra. Lucas jogou punhados de sal em volta da porta, refazendo marcas apressadas, sem se importar com o desenho. Algo raspou do outro lado da madeira, de cima para baixo, num traço contínuo, e parou na altura do trinco. O trinco cedeu um pouco, como se dedos maiores que a fenda empurrassem com calma. A lâmina de luz que vinha das frestas ficou turva, como se um corpo enorme estivesse encostado do lado de fora, respirando contra a casa. Ele não atravessa se a cozinha não chamar, disse Clara, mais para ela do que para os outros. Sofia engoliu o choro. O sangue ficou no pano. A gota no chão não o multiplicou. Roberto deu 2 passos de lado e encostou a lamparina numa tigela de ferro sobre o fogão a lenha. O metal devolveu a luz num brilho áspero. Do outro lado da porta veio um som, não uivo, não rosnado, um murmúrio de fala. Uma fala que as palavras não alcançaram, mas que dizia: volta. Lucas sentiu algo tocar seu tornozelo. Baixou a luz. Era um papel. Um dos papéis do porão que não estava ali minutos antes. Pegou com cuidado. Era a mesma caligrafia fraturada de antes.
Não olhe nos olhos dele se for homem. Não diga o nome se for fera. Não deixe a casa escolher por você. Como a casa escolhe? Lucas perguntou, voz baixa, sem fôlego. Foi Sofia quem respondeu, quase num suspiro. Ela pega quem fala primeiro. Todos ficaram imóveis. O trinco voltou para o lugar, como se a mão tivesse desistido. Do lado de fora, passos, primeiro perto, depois longe, depois perto de novo. O som de unhas na pedra do tanque, uma respiração larga, cansada, que parecia não acabar, e então outra vez o uivo. Não era o de antes, era mais baixo, mais cheio de chão. O uivo atravessou o teto, desceu pelas tábuas, entrou no retrato coberto, estourou na sala e sumiu como água jogada no pó. O relógio mexeu 1 minuto, 3:18. Depois outro, 3:19. A noite continuou. Eles também. Quando o cinza do amanhecer entrou pelas frestas, a porta da cozinha tinha 3 marcas novas, paralelas, de cima a baixo, mais fundas que as da noite anterior. No tanque, as unhas tinham escrito, arranhando pedra, minha. E no sal das soleiras, passos, de dentro para fora, terminando no vazio. Roberto sentou no degrau, puxou ar e encarou o que sabia que precisava dizer. A gente não está só morando aqui. A gente está ocupando. E quem a gente incomodou não esquece. A próxima lua cheia é em 7 noites. Na próxima, ele entra e come. A gente precisa descobrir o que ele quer e o que a terra cobra de volta. Clara assentiu, cansada, mas firme. Lucas olhou para o porão. Agora um inimigo com escadas, e decidiu que desceria quando o sol estivesse no alto. Sofia, de dedo enfaixado, encarou a palavra na pedra como quem olha uma lição de casa difícil e antiga. Na mesa, os papéis do porão pareciam respirar. Entre datas e contas, surgiu um nome que não tinham notado. Registro de posse, Alcides Montenegro. E logo abaixo, escrito à mão, numa tinta que ainda mordia o papel, testamento de boca. A fazenda é de quem a faz sangrar. A frase esfriou amanhã. Roberto cruzou os braços, como se quisesse guardar os filhos dentro do corpo. Roberto fechou o punho. Lucas apoiou os olhos no horizonte, onde a estrada de chão prometia saída e, ao mesmo tempo, garantia que ninguém chegaria ali por acaso. A casa gemeu, satisfeita, como se tivesse entendido que tinha, enfim, uma família dentro e um jogo para jogar. O céu parecia mais pesado naquela noite. Desde a manhã, um silêncio estranho dominava a fazenda, como se até os pássaros tivessem fugido. O vento, quando soprava, carregava um cheiro metálico, de ferro e sangue, misturado ao aroma úmido da terra recém-virada. Roberto passou o dia martelando cruzes de ferro em cada porta e janela, enquanto Clara borrifava água com sal nas soleiras e recitava orações, quase sem acreditar. Lucas ajudava em silêncio, carregando tábuas, espalhando sal, tentando se convencer de que tudo aquilo era apenas superstição. Mas no fundo, no olhar que desviava da irmã, ele sabia que não. Sofia, desde cedo, não disse uma palavra. Sentava no quintal desenhando círculos com pedras e cantarolava baixo uma música que ninguém reconhecia. Hoje é lua cheia, disse Clara ao entardecer, como se fosse uma sentença. Roberto encarou o horizonte. O sol afundava devagar, tingindo as nuvens de vermelho, como se o céu fosse um lençol ensanguentado. Às 22 horas, o primeiro uivo. Longo, profundo, como se viesse do centro da terra. O som atravessou os ossos da casa, fez a lamparina tremer, fez o coração de todos pular ao mesmo tempo. Sofia levantou os olhos e sussurrou. Ele já entrou. Clara engoliu em seco. Não havia como duvidar da menina. O relógio de parede parou em 22 horas e 7 minutos. A casa ficou mais fria, como se respirasse por conta própria. Roberto carregava a espingarda herdada do tio-avô, mas a arma pesava como chumbo, e ele sabia que chumbo não matava a maldição. Mesmo assim, era o que tinha.
Lucas acendeu a última vela sobre a mesa. A chama oscilou e se inclinou em direção ao hall, onde a cortina do retrato estava fechada com a fita preta nova. O pano tremia, como se alguém respirasse atrás dele. "Não olhem", murmurou Clara. "Nem se mexam." Foi quando ouviram o barulho. Um estalo seco vindo do porão, como madeira se partindo. Depois, passos lentos subindo os degraus. Passos que não eram de homem nem de animal, mas algo entre os dois. Pesados, arrastados e com uma cadência quase humana. "Trinquem a porta!" gritou Roberto, mas a voz falhou. A maçaneta girou sozinha, devagar. O ferro se moveu como se fosse cera. Clara apertou o braço de Sofia. Lucas ergueu a lamparina com a mão trêmula. A chama iluminou a porta do porão que se abriu com um rangido, revelando apenas escuridão. E então, 2 olhos, vermelhos, brilhantes como brasa. Não estavam longe, estavam ali, no batente, encarando direto a sala. Clara tapou os olhos da filha. Lucas quis correr, mas os pés se recusaram a obedecer. Roberto ergueu a espingarda. "Não olha!" gritou Clara, mas já era tarde. Roberto encarou os olhos e naquele instante sentiu algo atravessar a alma, como se uma mão fria o segurasse por dentro. O braço vacilou, a arma caiu no chão. Um rosnado baixo encheu o ar, seguido de um som que era metade gargalhada, metade choro. Da sombra, a criatura surgiu. Ombros largos demais, pelo negro cobrindo o corpo, garras que riscavam o assoalho com cada passo. O rosto era uma mistura de homem e lobo, mas os olhos eram humanos, cheios de dor e ódio. "Alcides", deixou escapar Clara e no mesmo segundo se arrependeu. O nome ecoou como um convite. O lobisomem ergueu a cabeça e soltou um uivo dentro da casa. A vela apagou. A lamparina quase caiu da mão de Lucas. Roberto caiu de joelhos, respirando pesado, como se lutasse contra algo invisível dentro da própria mente. Os olhos dele escureciam como se um véu de sombra se espalhasse pela pupila. "Ele está entrando nele", gritou Clara, puxando o marido pelos ombros. "Não olha, Roberto, não olha!" Mas já era tarde. O lobisomem avançou 2 passos, curvado, mas ainda ereto como um homem. O chão tremeu sob seu peso. Clara recuou, arrastando Sofia. Lucas, sem pensar, atirou um punhado de sal na direção da fera. O pó brilhou no ar e caiu sobre o pelo negro. A criatura rugiu, recuando como se queimasse, mas não parou. Apenas ficou mais furiosa. "Não é o sal!" gritou Lucas. "O que segura ele é outra coisa." Foi então que Sofia, em silêncio até aquele momento, ergueu o dedo enfaixado. O sangue havia escorrido pela bandagem e manchado o chão da sala. E onde o sangue pingava, o lobisomem parava, cheirava e sorria. "Ele não quer a gente", disse a menina, a voz firme, estranhamente adulta. "Ele quer a casa." O lobisomem se curvou, apoiou as garras no assoalho e começou a arranhar a madeira, formando símbolos que se pareciam com os mesmos do porão. Cada arranhão fazia a casa estremecer, cada traço parecia escrever uma ordem. Clara olhou para Lucas, desesperada. "O testamento! Aquela frase! O que dizia?" Lucas puxou os papéis do bolso com mãos trêmulas. Leu em voz alta, mesmo sem querer. "A fazenda é de quem a faz sangrar." Naquele instante, o lobisomem ergueu o focinho, farejou o ar e avançou sobre Sofia. Clara gritou. Roberto, ainda meio em transe, tentou se levantar. Lucas se jogou na frente, mas foi arremessado contra a parede. A criatura se aproximou da menina, rosnando baixo como quem pede, não como quem caça. E então, Sofia falou. Olhou nos olhos da fera e disse: "Se a terra é sua, por que me escolheu?" O lobisomem parou.
O silêncio ficou tão profundo que até a respiração da casa cessou. Os olhos da criatura tremeram. Por um instante, não eram apenas brasas, mas olhos de homem. Olhos de alguém que lembrava. Sofia ergueu a mão ensanguentada. Leva a terra, mas não leva a gente. O lobisomem uivou, recuou 2 passos e, num movimento brutal, bateu as garras contra o próprio peito. O som ecoou como madeira rachando. O sangue jorrou negro, quente, espalhando-se pelo chão da sala. As paredes vibraram, o teto gemeu e então a fera desabou, pesada, ocupando metade do espaço. Quando a respiração cessou, o corpo começou a mudar. O pelo recuou, os membros se encolheram, até que ali estava apenas um homem, nu, magro, de olhos fundos, Alcides Montenegro, o mesmo rosto do retrato. Antes de morrer, murmurou: "A terra é minha, vocês são inquilinos." E caiu para trás, imóvel. O silêncio voltou. Mas não era alívio, era o silêncio de algo incompleto. O corpo desapareceu ao nascer do sol, dissolvendo-se como cinza ao vento, mas no chão da sala, as marcas de garra permaneceram. E o retrato de Alcides, no hall, agora estava diferente. A pintura sorria. Roberto, pálido, ainda não conseguia falar. Lucas evitava olhar para o quadro. Clara abraçava Sofia, mas a menina permanecia séria, quase distante. No caderno antigo deixado sobre a mesa, uma nova frase havia aparecido, escrita sozinha durante a noite. O sangue já escolheu. Na próxima lua, a casa pede o que é seu. O sol voltou, mas a luz não trouxe paz. A fazenda parecia diferente, como se tivesse acordado junto com eles. O silêncio da noite havia sido substituído por um zumbido baixo, quase imperceptível, como se as paredes respirassem. Roberto mal conseguia se mover. Desde que encarara os olhos da fera, parecia carregar um peso dentro da cabeça. Caminhava pela casa como um estranho, olhando para as marcas de garra no chão com o mesmo olhar vazio do retrato no hall. Clara tentava manter todos unidos, mas até sua fé vacilava. Cada vez que passava pelo quadro, sentia como se Alcides sorrisse mais. Sofia, por outro lado, parecia calma demais. A menina que antes chorava com qualquer sombra, agora sentava na varanda ao entardecer e observava o campo seco com uma serenidade perturbadora. Roberto, preocupado, começou a vigiar a irmã. Notou que ela murmurava palavras que não aprendeu com ninguém. Um canto baixo, repetitivo, que parecia responder ao vento. "O que você está dizendo?" ele perguntou uma tarde. Sofia levantou o olhar, os olhos escuros refletindo o vermelho do pôr do sol. "Eu estou ouvindo o que a casa fala. Ela não é ruim, Lucas. Só quer continuar." Essas palavras atravessaram o irmão como navalha. Naquela noite, Clara decidiu que não podiam mais ficar. Arrumou malas às pressas, chamou os filhos, tentou convencer Roberto. Mas o marido, imóvel na cadeira de balanço, apenas respondeu: "Se a gente sair, a maldição vem atrás. Ela já entrou na gente." Clara insistiu, puxando-o pelo braço, mas Roberto não se mexeu. E então a casa tremeu. Um estrondo veio do porão, como se algo batesse contra as paredes. A lamparina se apagou e o relógio parou, como sempre, às 3 horas da madrugada. Sofia levantou, descalça, e caminhou para o hall. Clara tentou impedir, mas a menina se desvencilhou com uma força estranha para alguém tão pequena. Parou diante do retrato de Alcides. A cortina, que Clara jurava que havia fechado, agora estava aberta. O homem pintado olhava para todos com um sorriso vitorioso. "Ele não foi embora", disse Sofia. "Ele deixou a terra para mim." As palavras ecoaram pelo salão. O quadro estremeceu como se as molduras fossem portais.
Por um instante, o rosto de Alcides mudou. Não era só ele. Era Sofia refletida nos traços da pintura, os olhos dela brilhando no lugar dos olhos dele. Clara caiu de joelhos, em pranto. Lucas correu até a irmã, tentando arrancá-la dali, mas quando encostou na mão, sentiu o sangue quente. O mesmo corte antigo havia reaberto sozinho. O sangue escorria sem dor, desenhando no assoalho um círculo idêntico ao do porão. O oivo veio de dentro da casa, não do campo, não do quintal, de dentro. Roberto levantou de súbito, como se a voz da fera tivesse chamado. Pegou a espingarda, mas em vez de apontar para o retrato, virou o cano para si mesmo. Clara gritou, Lucas correu, mas Sofia apenas observou. Roberto caiu morto antes de tocar o chão. O círculo de sangue se fechou, brilhando vermelho sob a luz fraca da lua cheia que entrava pela janela. O retrato de Alcides desapareceu, deixando apenas a moldura vazia. No lugar dele, uma sombra alta, curvada, que se moveu para fora do quadro e tomou forma vassala. Não era mais o lobisomem. Era algo pior. Era Alcides e Sofia juntos, duas presenças na mesma carne. A menina, com os olhos vermelhos como brasa, falou com uma voz que não era só dela. Agora a terra é minha. O oivo final ecoou tão alto que rachou o vidro da janela. Clara desmaiou. Lucas, tomado pelo terror, correu sem olhar para trás. Quando o sol nasceu, a fazenda parecia intacta. O retrato sumira. As malas de Clara estavam abertas na sala, espalhadas, como se nunca tivessem sido arrumadas. E Sofia, ou o que restou dela, sentava na varanda, acariciando um cão negro que ninguém vira antes. Os vizinhos do vilarejo, dias depois, disseram ter ouvido uivos vindos da fazenda. Não de um lobo, mas de algo que ria e chorava ao mesmo tempo. Alguns juram ter visto uma menina andando sozinha pelo campo, seguida de pegadas enormes que desapareciam no nada. E até hoje, quem se atreve a passar perto da fazenda isolada garante ouvir uma voz infantil vinda da casa. A fazenda é de quem a faz sangrar. Se você chegou até aqui, é porque resistiu ao peso dessa maldição. Mas e você? Acreditaria em herdar uma terra onde até o sangue é escritura? Curta este vídeo, inscreva-se nos Segredos da Madrugada e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias sombrias que temos guardadas para você. E me diga nos comentários, você teria coragem de passar uma noite na fazenda isolada?